Bom dia, sexta-feira, dia 15 de abril, eu sou Gustavo Reis, esse é o Todo Poder Emana do Povo, Jornal da Manhã, nessa sexta-feira santa, e esses são os assuntos que nós debateremos no dia de hoje. Em Minas Gerais, presidente Bolsonaro entrega títulos de propriedades rurais. Evento marca a abertura da ação Abril Verde Amarelo. Em abril, o governo federal pagará Vale Gás a mais de 5 milhões de famílias. Bolsonaro participa de motociata em São Paulo nesta sexta-feira. Comigo, para poder debater esses assuntos no dia de hoje, Alan Lopes. Bom dia, Alan. Bom dia, Gustavo. Bom dia, amigos da bancada e principalmente a nossa audiência. Uma excelente sexta-feira a todos. Renato Gomes. Bom dia, Renato. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alan. Bom dia, Mauro. Bom dia aos amigos aqui presentes. Mauro Fagundes. Bom dia, Mauro. Bom dia, Gustavo. Alan Lopes, meu querido Renatinho, tudo bom com vocês? Você que está em casa, no traslado, no seu trabalho, também seja muito bem-vindo, que tenhamos aqui uma sexta-feira abençoada nesse feriado e que nenhuma injustiça seja cometida ao longo desse programa. E é isso. E vocês que nos acompanham de casa, no celular, no seu computador, eu peço desde já para que compartilhe o link da nossa transmissão, do nosso jornal, nos ajude a fazer esse jornal, passe para o maior número de pessoas. Hoje é feriado, muita gente que não pode nos assistir. Vai lá, mande o link para essa pessoa, convide ela a participar conosco, a conhecer o nosso trabalho. Bom, hoje, sexta-feira santa, antes da gente começar a falar aí botar os vídeos e falar das notícias, eu queria falar da Páscoa. Eu vou passar para você, Alan, depois passo para o Mauro, para a gente falar sobre essa data tão importante, a data mais importante para o cristianismo, né? Exatamente, né? Uma data importantíssima que nos traz à memória o dia da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também, como no domingo, né, nos traz a memória, para os judeus, inclusive, a libertação da escravidão no Egito, e para os cristãos também, a libertação do pecado. E eu cito aqui o profeta Isaías, quando diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi nesse dia, há séculos atrás, mais de 7 séculos atrás, o profeta Isaías já conseguia vislumbrar o que aconteceria com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o enviado, o Filho de Deus, para salvar a toda a humanidade dos seus pecados. Portanto, nós fazemos aqui lembrança do dia da morte do nosso Senhor e Salvador, e no domingo comemoramos a ressurreição. Muitos homens ficaram conhecidos na história, né, como aqueles que foram guerreiros, escreveram seus nomes na história, mas quando foram ao túmulo, nunca mais voltaram. Apenas um homem saiu daquele túmulo vivo, ressuscitado pelo seu Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos hoje comemorando e podemos comemorar que somos livres do pecado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mauro. E aí, pessoal, também belas palavras do Alan, foi bem conciso. É importante nós lembrarmos que hoje também inicia, então, historicamente, biblicamente falando, um tempo cuja energia irradia até os dias de hoje. Lá atrás, nesse momento, se iniciava, sabe o quê? A fuga do Egito, né? Fuga da escravidão. Vocês sabem que Moisés chega e fala, conversa com o povo e tem tudo aquilo. E quando o pessoal vai fazer a travessia do Mar Vermelho, vocês sabem que uma barreira de fogo ela é estendida para a proteção do povo. E durante a noite toda o vento sopra até que o mar se abre. E o mais engraçado, que quando se abre esse mar, o primeiro indivíduo a passar pelo mar, pisar no mar, e o mar não estava seco ainda, foi um indivíduo chamado Nahman. Nahman, ele pisa e a água vem até a sua narina. Quando ele aspira, então tudo seca e o ar entra. E eles atravessam tudo a pés enxutos. Quando eles atravessam tudo a pés enxutos, depois do outro lado já, rapaz, é uma coisa impressionante. Eu estou tocando nesse assunto só para mostrar para vocês como nós hoje ainda somos escravos. E aqui nós temos a chance de nos libertar a partir do dia de hoje.
Todo ano é a mesma coisa, temos essa chance. E espero que a gente consiga dessa vez. Vocês observam como nós somos escravos, para terminar minha fala? Quando a gente vê que ser escravo é o quê? Você dorme mal, faz o que não quer, come mal, se alimenta mal, mora mal. É péssima a vida, fica sol e chuva. Quando lança o iPhone 14, o iPhone 13, vai lançar o 14, o que é que acontece? Então, imediatamente, o pessoal faz uma fila gigantesca, né, por quarteirões, e passa ali semanas a sol e chuva, comendo mal, bebendo mal, dormindo mal, por conta da tecnologia, por conta daquele negócio, daquela coisa. Muitos se escravizam pelos amores, pelas dores, pelas paixões, e aí assim vai. Então essa é a grande oportunidade que nos é dada de sairmos do nosso conforto, do alimento básico e da satisfação básica, e buscarmos a verdadeira liberdade com a proximidade com o eterno nosso Deus. E agradecermos por toda a liberdade que nós temos e nos foi dada, e cuidar dela. É isso, data importante para a gente. Renato, quer falar alguma coisinha sobre a Páscoa? O importante foram suas mensagens, né, que o Mestre Jesus deixou, que estão aí para serem seguidas, mas por enquanto são ignoradas, né, pela grande maioria das pessoas. Não é à toa que a gente está com o Brasil e com o mundo nessa baderna, né? Vamos ver o que vem pela frente. É isso aí. Vamos lá, vou botar um videozinho e depois vamos comentar sobre isso que nós vamos apresentar aqui em vídeo, a notícia que nós vamos falar. Hoje eu quero agradecer ao presidente Bolsonaro e toda a equipe que ele tem aí em volta dele, em torno dele, porque tem 22 anos que minha mãe espera por esse título. Meu pai faleceu, meu pai faleceu esperando o título, e hoje eu estou aqui com ela, e ela com esse título na mão. Essa noite ela nem dormiu, ansiosa para ter esse título na mão, e hoje está aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Avisa no rádio aí o outro é que nós embarcamos. Avisa no povo da rádio. Pois é, isso foi em Minas Gerais. Eu vou ler aqui para vocês. Em Minas Gerais, o presidente Bolsonaro entrega títulos de propriedades rurais. Evento marca a abertura da ação Brasil Verde e Amarelo. A gente viu ali o galpão lotado, bastante gente, ele na rua. Foi ontem, na quinta-feira, ele teve lá em Minas para entregar esses títulos de propriedades rurais. O evento marcou a abertura da ação Brasil Verde e Amarelo, que pretende entregar as escrituras de 50 mil áreas rurais a famílias assentadas. Durante o discurso, Bolsonaro elogiou o agronegócio e a agricultura familiar. 50 mil títulos de propriedade. Ninguém nunca fez isso no país, né? Vamos lá, Alan. A gente está falando aqui de um marco histórico, né? São mais de 346 mil títulos de propriedades entregues
em apenas 3 anos de governo. Somados todos os outros governos juntos, Fernando Henrique, Dilma, Lula, entre tantos outros, ninguém nunca entregou, somado todos eles, a quantidade que o presidente entregou em apenas 3 anos. Isso é exatamente o que ansiava, né, todas as pessoas que lutavam pela reforma agrária, que queriam ter seu título de propriedade. Hoje o presidente mostra que não é preciso você se juntar com o MST, entrar num ônibus, invadir propriedade privada de ninguém, para poder ter a sua terra, tá? Para poder ter a sua posse. Você viu ali o depoimento de uma pessoa que o seu pai faleceu aguardando, né, esperando. Ele ansiava, obviamente, por ver a sua família tendo uma segurança, tendo a sua terra, a sua propriedade, mas nunca viu, né? Infelizmente, ele descansou, mas não viu esse sonho se realizar, porque, infelizmente, nós tivemos governos corruptos, né, principalmente o governo do PT, que vendeu sonhos para as pessoas, mentiu para as pessoas, estimulou as pessoas a invadir terras dos outros, achando que isso seria a saída para eles terem, então, a legitimidade do seu título, e o presidente mostrou que não precisa nada disso. Quando você é correto, honesto, quando você é transparente e trabalha para o povo, é só boa vontade, né? Aqui a gente tem sempre dito isso. Esse governo é um governo que tem boa vontade, que trabalha para o povo. E os governos anteriores são governos populistas, que sempre enganaram as pessoas, venderam ilusão, né, e nunca realizaram o sonho de ninguém. Então, parabéns ao governo federal, parabéns ao presidente Bolsonaro, que tem sido incansável nessa luta, apesar de contra tudo e contra todos, né? A gente sabe quantos inimigos nós temos no Brasil hoje para lutar, mas mesmo assim o presidente tem sido um cara incansável e tem realizado o sonho de tantas pessoas. A gente já falou aqui das mais de 1,5 milhão de moradias que foram entregues nesse governo, realizando o sonho da casa própria de mais de 6 milhões de pessoas, agora mais de 346 mil títulos de propriedades entregues, enfim, água no Nordeste. É uma série, uma lista de benfeitorias de alguém que realmente governa esse Brasil para os brasileiros. E ontem, Mauro, na live dele, na live do presidente, ele falou sobre essas entregas de títulos, citou a ministra Damares, citou a Tereza Cristina, da Agricultura, citou a ministra Damares, porque ele lembrou que a esmagadora maioria dos títulos estão indo para as mulheres. As esposas que estão ficando com esses títulos. Isso dá mais tranquilidade, no entendimento dele, entendimento do governo, para as famílias, né? Não vai para o nome do homem, o homem não perde, o homem não faz negócio, a mulher mantém aquilo ali, assegura o futuro dos filhos, inclusive. Sem a menor sombra de dúvida. A atitude do presidente Bolsonaro, ladeada pela ministra Damares, é de muita sabedoria. O homem, ele é mais fraco, né? Ele é mais fraco quanto ao bem-estar, muitas vezes, não digo todos, mas mais fraco ao bem-estar. Ele acredita que ele pode fazer o que não pode, muitas vezes. A mulher, ela sempre é mais centrada, ela, não sempre, mas em grande parte das vezes ela é mais centrada, ela se preocupa com a prole, como uma boa mãe, né? Se preocupa com o bem-estar da família, vai estar ali. É dito, inclusive, que o homem é a cabeça da relação, porque a mulher, ela é o pescoço. Ela que escolhe e decide para onde o homem vai olhar. Qualquer coisa diferente disso vai acabar dando um problema muito grande dentro do relacionamento. Então, a preocupação do governo federal com o bem-estar e com a permanência, com a perenidade desse bem-estar promovido pelo título de propriedade é algo ímpar. Pessoal, a casa hoje em dia, como há muito tempo, né, ela representa, para você ter ideia, o maior objetivo de uma família. É o maior objetivo da família, é o objetivo principal e, não por menos, ocupa também a maior parte do patrimônio. Não é incomum que a casa seja a maior parte do patrimônio, se não o único patrimônio da família, do casal ou da família. E isso é importante porque você dá aquela segurança, nós já falamos sobre isso, a segurança de você ter ali a sua cabeça tranquila, sabendo que onde você tem onde dormir, onde seus filhos dormirem, e também você não vai segregar aí cerca de 30% da receita familiar, tentando ainda adquirir o primeiro bem imóvel para poder ter a tranquilidade e a paz de ter um teto sobre a cabeça. Vamos lá. Vou passar para outra, eu já peço até para o Renato emendar as duas. E vou começar contigo, Renato. Em abril, o governo federal pagará Vale Gás a mais de 5 milhões de famílias. No Nordeste, a região com o maior número de cidadãos atendidos pelo Vale Gás, que neste mês será de R$ 51. O governo federal pagará auxílio de R$ 51 para 5,4 milhões de famílias
nesse mês de abril. As transferências tiveram início na quinta-feira, dia 14, para os beneficiários com o número de identificação social número 1. Ô, Renato, a gente está falando aí, o Alan já falou, né, de posse, de regularização fundiária, habitação, Vale Gás, auxílio emergencial, e muito se briga da questão dos valores, da questão do conservadorismo, de não abrir espaço para isso, para aquilo outro, mas nada é mais conservador, já que a gente está nesse período até de Páscoa, né? Nesse período que a gente tem que fazer reflexão, nada é mais conservador do que dar dignidade, tirar o homem pobre, o homem da dificuldade, né? O Estado fazendo seu papel de dar uma melhor condição de vida aos seus cidadãos, né? Deixa eu botar o áudio, Renato, peraí. Foi. Dúvida, Gustavo. Esse governo é o governo que mais se preocupa efetivamente em dar dignidade para as pessoas que vivem com baixa renda, para não dizer na miséria. Né? É um governo que não promete, ele vai lá, faz. Isso é a grande diferença. Né? O pessoal de esquerda, ele gosta da miséria. Né? Você nivelar todo mundo pela pobreza e todos ficarem independentes do Estado, e daí, naquela de 4 anos, ficar trocando o seu votinho. É um povo que é trazido no cabresto. E o pessoal conservador, não. O pessoal conservador procura dar dignidade para as pessoas terem independência para tocar a sua própria vida e conseguir seus objetivos com base no mérito. O interessante disso tudo é o seguinte, né? O artigo 6º da Constituição foi colocado lá o direito à moradia como um direito social. Uma forma como está se entregando o direito à moradia, eu diria que é uma forma muito inteligente. Não se criou um imposto, normalmente quando se fala em direito social, você cria um imposto para fazer gracinha, né, com essa ideia de redistribuição de renda e agradar um nicho, né, no caso de vitimizados pela narrativa esquerdista. Isso não foi feito, foi concretizado em cima de um programa que está sendo bem executado, né, obras que estavam inacabadas foram concluídas e efetivamente foram entregues às pessoas que faziam jus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vale a pena comentar é o seguinte: né, o ser humano, né, está aqui na Terra, ele tem várias necessidades, tem algumas necessidades básicas. Quando você está num patamar de evolução, de mais consciência, uma das necessidades, talvez a última necessidade que a gente tem, é a necessidade de contribuir, de ajudar. Isso dignifica a gente mesmo, a gente se sente bem em ajudar e, obviamente, dignifica aqueles que estão sendo beneficiados pela ajuda. A gente estava conversando isso aqui antes do programa, né? Quando o sujeito tem muita grana, é bilionário e não tem mais objetivo na vida, o que ele vai fazer? Ele vai querer escravizar a população toda, né, para implantar ali as suas idiosincrasias, corrompendo todo mundo, ou ele realmente vai criar algo altruísta que realmente consiga tirar milhões ou bilhões de pessoas da miséria? Porque dentro do que se vende aí é 1% da população, ou menos de 1%, 0, tantos por cento, tem 99% da riqueza mundial. Né? Então, como é que funciona isso? Então, isso tudo está acontecendo, eu vejo com excelentes olhos, e dentre o principal é que o presidente Bolsonaro está no lugar certo, na hora certa. Foi talhado para essa missão e está aí, eu diria, deixando a sua segurança de lado, né? Porque ele é ameaçado o tempo inteiro, em prol de uma causa muito maior, muito mais digna. Exatamente isso. Mauro, 2 minutinhos para você. Também tem a questão do gás, né? Vamos, Mauro. Não ouviu? Acho que travou o Mauro. Bom, a gente vai... Tá com delay? Pode... Tá, vamos lá. Então vai lá, Mauro, rapidinho. Fala sobre essa questão também do gás enfim, de tudo que o governo Bolsonaro tem feito, para eu poder chamar a próxima notícia e chamar um convidado para a gente. Não, tranquilo, vamos lá. Então, pessoal, a questão das conquistas aí promovidas pelo governo Bolsonaro nada mais fazem do que a defesa de uma pauta justa para a sociedade. O governo Bolsonaro tem feito com que os anseios da sociedade fossem atendidos. Muito bom ponto colocado aqui pelo Renato quanto ao Estado. O Estado fazendo o próprio papel, o Gustavo também falou sobre isso. Na verdade, é o Estado fazendo o papel de Estado. O Estado deve interferir o mínimo possível. E quando interfere, ele sempre vai devolver algo que ele já tirou do povo. Então, que ele realmente faça essa compensação. Aí, não necessariamente a redistribuição de renda, não é isso. Mas, como o Renato pontou brilhantemente aqui também, a questão de compartilhar. Porque quando você compartilha através do seu imposto, do seu tributo, você está possibilitando que o Estado
por intermédio do Estado, você esteja compartilhando com o mais necessitado. Só que o Estado, para isso, deve realmente compartilhar e não enfiar dentro de bolso de político vagabundo para comprar, seja o que for, seja desde droga ou a mansões em outros países, quanto mais em paraísos fiscais, tá certo? Então, o governo tem atendido esses anseios, se propôs a isso, tem feito isso com maestria. Dito isso, meus amigos, nós temos que esperar não apenas um final de ano maravilhoso, aí no curso ainda desse mandato, mas também uma reeleição brilhante, mais 4 anos de sucesso. É isso aí. O governo federal vai fazendo muita coisa, mas a gente tem que lembrar que é um país que precisa ainda avançar muito, e eu vou ler uma notícia aqui que é desagradável, é triste. Vou pedir para o Alan comentar e trazer nosso convidado. Polícia chegou a criminoso que arrastou idosa na Pavuna, um bairro aqui do Rio de Janeiro, após foto tirada em celular roubado. As imagens que ficam armazenadas na memória do aparelho e foram obtidas pela delegacia que investiga o caso ajudaram na identificação do bandido. Policiais da 39ª DP chegaram a Júlio César Ramos Bernardo, um dos criminosos que arrastaram de carro a aposentada Essi Coutinho Bela, de 72 anos, na Pavuna, zona norte do Rio, no último sábado, após fotos tiradas no celular roubado no dia do crime. As imagens que ficam armazenadas na memória do aparelho e foram obtidas pela delegacia que investiga o caso ajudaram na identificação do bandido. Nas fotos, ele aparece ao lado da namorada, que também tirou selfies com o celular. O filho da dona Elci, Alex Coutinho, rastreou um dos celulares que encontrou as fotos de Júlio com a namorada. Uma rede social de Alex também foi usada pelos criminosos para aplicar golpes. Mas o pior é que o sujeito pegou essa senhora e arrastou a senhora pelas ruas por 3 quilômetros, né, Alan? É triste, né? Quando a gente lembra dessa cena, eu sempre me vem na cabeça aquele menino João Hélio, que foi arrastado, né, por muitos quilômetros também, e infelizmente faleceu. E agora a gente vê mais uma cena como essa, asquerosa, de um vagabundo que arrasta uma senhora de 72 anos por 3 quilômetros amarrada num cinto de segurança. É o que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, infelizmente, em relação à segurança pública. Nós enfrentamos já há muito tempo, né, para falar a verdade, quem não se lembra, em 2017, quando um policial morria por dia no Rio de Janeiro, e por isso nós precisamos de uma intervenção federal, né, e tivemos. Infelizmente, foi uma intervenção específica e pontual na segurança pública, que eu sempre disse que deveria ser uma intervenção ampla em todo o Estado, para que a gente pudesse, de fato, não enxugar gelo, mas combater na raiz, porque o problema que nós temos hoje aqui, todo mundo sabe que é a associação, o que a gente chama de narco-estado, né, o que a gente vive hoje no Rio de Janeiro. E eu estou aguardando, né, em breve, quando esse camarada for pego, fatalmente vai ter aqueles grupinhos de esquerda, fatalmente vai ter alguma ONG ligada, já pedindo proteção a ele, porque eu me lembro que, entre outras, quando tivemos outras barbaridades parecidas como essa, nós vimos Freixo, né, o seu grupo, e alguns militantes de esquerda pedindo proteção para essas pessoas, né, porque diziam que eles poderiam ser violentados na cadeia, linchados. Né. Eu me pergunto, o que merece, né, um sujeito como esse, que arrasta uma senhora de 72 anos de idade dentro, na rua, né, no chão, no asfalto, agarrada a um cinto de segurança. Eu nem vou dizer aqui o que merecia para evitar maiores problemas, mas é alguém que certamente pagará pelos seus crimes, tanto aqui quanto na eternidade, né? Quem sabe queimando no fogo do inferno, porque um cara que faz isso é um cara sem alma. É monstruoso, efetivamente monstruoso. Renato, a gente fala tanto dessa mudança do país, né? A gente precisa dessa mudança do país. Essa situação de violência, né? Principalmente nós que moramos aqui no Rio, é muito... O narco-estado tomou conta, né? Quando você vai ver, no final das contas, todo mundo ligado ao tráfico de drogas, o sujeito ali trabalha com tráfico de drogas ou é viciado em droga, a droga tomando conta do país. Tem que ter uma mudança muito grande, né? Olha, eu tenho certeza que essa mudança virá, e não será trocando cabecinhas. Eu bato nessa tecla, que trocar cabecinhas é paliativo. A gente tem um Estado profundo aí que dá as cartas e que comanda tudo. Né? Se não é por meio do braço político, é por meio do braço do narcotráfico mesmo. Sem falar das ramificações internacionais que também existem. Como é que se resolve isso? Essa que é a questão. Por cabecinhas, é legal a gente votar lá bonitinho no 22,
votar lá naqueles que vão fazer a renovação das casas legislativas, mas é muito pouco, é muito pouco. O Alan falou de uma intervenção federal aqui no Rio, uma intervenção federal também funcionaria, poderia funcionar, mas não apenas no Rio de Janeiro. Porque não é só o Rio de Janeiro que tem problema, todos os estados aí têm os seus problemas, maior ou menor grau, mas todos vivem situações similares, como, por exemplo, você falou, né, houve essa atrocidade, vem grupelhos de esquerda querendo defender o marginal. Esses grupelhos deveriam ser colocados no mesmo balaio do marginal, né, e receber o mesmo destino. É isso aí que não pode acontecer, essa deturpação de valores, né, enfim, e banalizar um fato gravíssimo como esse, né, como se o causador tivesse que merecer uma colheita bacaninha, né, como, por exemplo, a família da vítima não recebe, né, de modo geral. Então, assim, a minha solução eu diria que é uma das soluções que a gente tem, né, que eu diria que está nas mãos do presidente, é reconhecer o estado de guerra e decretar o estado de sítio. Para mim, seria a solução mais eficaz para resolver o problema do Brasil. Mas isso aí seria uma forma mais genérica, mais generalizada, né? Você cria mais alarde, você cria ali zum. Agora, a melhor forma, sem dúvida nenhuma, são ataques pontuais, cirúrgicos, né, para fazer a lei e a ordem vigorar. Estou falando aqui de uma forma bem, assim, bem leve, para ficar bem tranquilo, né? Mais ou menos isso. A gente precisa de ações, e essas ações terão que vir em algum momento, né? As pessoas precisam se conscientizar disso e não se iludir. A política é legal? Mas quando existe política, a gente tem politicagem aqui no Brasil, não tem política. É bem diferente. E a politicagem se confundiu com direito entre aspas, que é um direito de manipulação grosseira, espúria, né, que vomita o que não presta no rosto dos cidadãos de bem, e a gente é obrigado a engolir tudo o que está acontecendo aí. Então, confiemos, 2022 é o ano. É isso aí. Bom, a pessoa que está perguntando aí da motociata, daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem ao vivo da motociata e vamos falar sobre ela também, mas antes a gente tem dois convidados aqui. Eu vou colocar os dois na tela, um senador da República, está aqui com a gente, e o outro é um deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Alan, vou pedir para você fazer as honras e apresentar os nossos convidados. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o senador ainda deve estar vindo por aí, né? Vou apresentar o deputado Felipe Poubel, que é o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, que efetivamente descobriu, né, e denunciou, mostrou ao Brasil inteiro o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro durante a pandemia, a máfia na saúde, né, e como nós vimos que protagonizou o governo Wilson Witzel em todo o esquema de corrupção, e ele foi a pessoa que revelou esses números para o Brasil, fez muitas incursões dentro de hospitais, mostrou tudo o que estava acontecendo, né, e, por fim, nós vimos o Witzel cair. Então, eu queria primeiro agradecer ao deputado Felipe Poubel por atender o nosso chamado, assim também como o senador Carlos Portinho, que daqui a pouco estará conosco aqui, e aproveitar até antes, né, de falar dessa notícia, eu queria que o deputado, que é alguém também que conhece bastante a segurança pública, comentasse essa notícia que nós acabamos de falar agora, sobre essa covardia, né, que a gente acabou de noticiar, uma senhora de 72 anos sendo arrastada por 3 quilômetros, agarrada a um cinto de segurança por um vagabundo, né, cena que acaba se tornando natural no Rio de Janeiro. Todos os dias a gente vê o que acontece no Rio de Janeiro. Deputado, mais uma vez, bom dia e obrigado pela participação. Bom dia, Alan, bom dia, Gustavo, bom dia, Renato, bom dia, Mauro. Primeiro, é um prazer imenso estar participando, né, no Jornal da Manhã. Obrigado aí pelo convite. Você já começa com um assunto que está tendo repercussão, né, mundial, a situação da senhora que foi arrastada por vagabundos. Infelizmente, né, se tornaram cenas comuns no Rio de Janeiro. Isso me me remeteu, né, na época, no caso do João Hélio, a criança que aconteceu o mesmo fato aconteceu com o João Hélio. Infelizmente, no nosso país, os papéis se inverteram. Os bons estão errados, os errados estão os bons. Eu estou me remetendo também, né, a uma incursão a qual o BOP, né, o BOP realizou em São Gonçalo, no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né, mais precisamente na comunidade do Salgueiro, onde foram abatidos, né, mais de 11 vagabundos.
E naquele exato momento, onde vagabundos que aterrorizam a população, vagabundos que tiram o direito de ir e vir, garantido pela Constituição da população, foram abatidos. Só que eu vi a galera da esquerda, a galera toda da esquerda, principalmente aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, juntamente, né, com um pretenso candidato a governador, o maconheiro do Marcelo Freixo, indo para lá acender vela para vagabundo, acudir a família desses vagabundos, né, e que estava caracterizado que eram marginais. Os caras estavam camuflados em meio ao manguezal daquela comunidade, com armamento pesado, estavam lá tentando defender, né, dizendo que foi violenta a incursão do bloco. Infelizmente, o Alan, as nossas leis não são severas. E eu acho que tudo que vem atingir a polícia militar, a polícia civil, a população de bem, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, nós temos que ter uma resposta de imediato, uma resposta muito rápida, assim como foi a que tivemos agora com a morte do irmão de um agente da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, assassinado covardemente, decapitado, queimado, o irmão do policial rodoviário federal aqui no Rio de Janeiro, que também foi essa semana, Alain. E nós tivemos uma resposta digna, onde uniram as forças federais, estaduais, né? Aí eu digo, o BOP, o CORE, a Polícia Rodoviária Federal, e, poxa, uma incursão numa comunidade que tirou a vida do cidadão. Os caras além de decapitar o irmão do agente da Polícia Rodoviária Federal, atearam fogo, né? Queimaram todo, né, o corpo desse agente. Mas essa resposta tem que ser sempre. O que eu fico muito triste que acontece às vezes no Rio de Janeiro é que se mata um policial militar, você não tem uma resposta de pronto imediato. Vira estatística. Assim como a população de bem. Se essa senhora vem a falecer, ela ia virar mais uma estatística. Mais uma estatística no Rio de Janeiro. A resposta tem que ser de pronto imediato. Matou, tem que correr atrás. Porque quem está sendo condenado à morte é o cidadão de bem, é o policial. E o vagabundo continua na rua cometendo, né, esses assassinatos, os latrocínios. Banalizaram essa situação. E, infelizmente, o mal se combate, né, dessa forma. A educação. Claro, acredito na educação. Mas a educação é a longo prazo. De imediato, nós temos que abater e retirar da sociedade, né, esses vagabundos marginais que aterrorizam o bem-estar da população. Bom dia, senador. Bom dia, Poubel, meu deputado. Muito bom ouvir você, sua defesa. Parabéns. Bom dia, senador Carlos Portinho. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco no Jornal da Manhã. Nós convidamos o senhor, obviamente, para falar sobre essa bombástica CPI, né, que mostra as obras inacabadas desde 2006, né, do PT, mas a gente vai ter tempo para falar antes disso. A gente está comentando aqui uma notícia triste do Rio de Janeiro, estado do senhor também, quando a gente viu uma senhora de 72 anos amarrada a um cinto de segurança, ser arrastada por 3 quilômetros no asfalto pela bandidagem do Rio de Janeiro. A gente não pode deixar passar batido, né? Principalmente vocês que são nossos representantes no Estado, né? A gente espera, obviamente, uma posição firme para que isso não passe, né, assim, batido, porque a gente lembra muito da história do João Hélio, que praticamente foi a mesma situação, e a gente não pode continuar vivendo essas cenas de terror no Rio de Janeiro, como o mundo inteiro está vendo. Isso está sendo noticiado no mundo inteiro, né? Essa história dessa senhora agora está sendo falada no mundo inteiro, e as nossas autoridades têm que dar uma resposta firme para isso. E antes até de nós entrarmos no tema da CPI, eu queria que o senhor desse aqui uma palavra sobre esse acontecimento. É como disse o Poubel, né? A população, né, seja as nossas forças de segurança, seja a população civil, ela está completamente à mercê. Aqui no Rio, isso é um fato notório. Não é à toa também, aí, juntando um assunto no outro, Alain, que o senador Eduardo Girão pediu a abertura da CPI lá também do narcotráfico, que antecede até a nossa, né? Porque isso tudo está ligado, né? A bandidagem, o narcotráfico. E assim, eu gostei que o Poubel falou aí uma coisa que eu acho que é importante. Você precisa unir as forças, né? Tem algumas questões aqui no nosso estado do Rio de Janeiro que a Polícia Federal tem que entrar. Por exemplo, os condomínios Minha Casa Minha Vida.
foram construídos com dinheiro federal, né? São dominados pelo tráfico, pela milícia. Quem é que vai entrar ali? A Polícia Federal, é dinheiro federal, né? Eu acho que o governo federal, nesse próximo mandato, ele vai ter um grande desafio, que é justamente enfrentar para valer o narcotráfico. Isso deveria ser uma pauta principal do nosso presidente, porque em todas as cidades. E a violência, como um caso desse, extrapola o mínimo da racionalidade da humanidade, assim, é surreal. O caso do garoto, né, que já havia acontecido antes, agora é uma senhora, e a gente vai voltar aqui, talvez daqui a alguns dias, falando de um pai de família, de uma mãe de família, ou de um policial, uma situação semelhante. E a justiça, né, Alan? Porque também, né, Pobel, vou te falar uma coisa, né? Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta. Ninguém aguenta mais isso. Enfim, Deputado obrigado, Felipe Pobel, o senhor quer falar a respeito dessa iniciativa da nossa justiça que hoje, infelizmente, tem trazido esses problemas, né? Quando a polícia prende, a justiça vai lá, solta. Na sua visão, qual é a solução para isso? Se é que a gente pode dizer que tem uma solução para isso, porque parece que a gente está enxugando gelo, né? A polícia trabalha, arrisca a própria vida, bota a vida em risco e daqui a pouco chega lá, o cara tem uma audiência de custódia, está solto, ou fica 2, 3 meses, 6 meses e sai e volta para o tráfico e o dinheiro continua rolando, não devolve nada, e a gente está vendo esses escândalos todos de corrupção acontecendo isso. Então, o sentimento que o cidadão tem, às vezes, eu fico pensando nisso, né? Por isso que às vezes as pessoas dizem, olha, acho que a corrupção vale a pena, né? Vale a pena, porque o cara faz, vai preso, daqui a pouco sai, mas sai milionário. Esse sentimento é muito ruim, degrada muito os nossos valores morais. O que o senhor acha desse momento que a gente está vendo a justiça protagonizando isso tudo no país? Todo mundo sabe aqui, né, e meus seguidores, né, as pessoas que acompanham o nosso mandato, da minha ligação com as tropas de segurança. Defendo arduamente. Eu costumo dizer o seguinte, senador, que a polícia do Rio de Janeiro, principalmente, é a melhor polícia do mundo. É a melhor polícia do mundo. Ela não trabalha, né? Ela não trabalha com meios escassos, não. Trabalha com meios inexistentes para enfrentar o narcoterrorismo no Rio de Janeiro. Né? O policial tem um armamento obsoleto. O bandido está muito mais armado do que o policial. O policial, muitas das vezes, está com colete à prova de bala vencido. As viaturas sucateadas. E são jogadas, né, à mercê nas ruas e falam assim, irmão, segue a sua vida e se salva. É assim que acontece no Rio de Janeiro. Nós tivemos já vários assassinatos de policiais e o último que eu me recordo foi, assim, violento, foi na linha vermelha. O senhor deve lembrar, senador. Os policiais estavam baseados na linha vermelha, os bandidos vieram covardemente por trás, mataram o policial. No dia seguinte, menos de 12 horas, eu passei na linha vermelha. Chego lá, está o mesmo baseamento do que havia ocorrido 12 horas anterior. 12 horas depois, tinham lá mais 2 policiais, uma cabine abandonada. O governador ainda era o ex-governador bandido do Itzo, né? E os policiais na mesma situação. Você não vê uma resposta de pronto, imediato, quando se tira uma vida de um cidadão de bem, que é o policial militar, que está nas ruas 24 horas para salvar vidas de quem ele nem conhece. Só que ele é um chefe de família. Quando morre o policial, perde-se um marido, um pai, um filho. É uma covardia o que acontece no Rio de Janeiro. E aí, Alan, eu entro quando você fala de enxugar gelo. É o que eu escuto das tropas de segurança. Enxuga gelo. Você prende, a justiça vai lá, a audiência de custódia. Os bandidos zombam dos policiais. Os bandidos zombam. Eu já vi muito isso de zombar. Tá me prendendo agora, daqui a pouco eu tô solto. Olha a covardia que aconteceu no Rio de Janeiro e nós conseguimos mudar um projeto de lei de minha autoria. O policial, quando prende ou apreende, né, quando prende o vagabundo ou apreende drogas, né, encaminharam para a delegacia, faz a ocorrência, beleza. Só que daqui a 2, 3, 4 meses existe a audiência. E o policial, né, designado a ir para essa audiência perante o juiz, perante a promotoria. Só que o policial, muitas das vezes não, na sua grande maioria, 99% das vezes, ele é convocado na sua folga. Ou seja, o policial está em casa, ou está, né, com a família,
ele é convocado para depor na sua folga. Na folga. Todos nós gostamos de uma folga, natural. O cara trabalhou 24 horas, no dia seguinte tem que estar no fórum para depor. Olha a covardia. Só que, senador, ele ia para lá, chegava, vamos dizer que a audiência esteja marcada para 10 horas da manhã, ele chegava lá 9. Era 4 horas da tarde, não acontecia audiência. E muitas das vezes o promotor chegava e falava assim, o preso não foi conduzido, não vamos ter audiência. Só que o policial não recebe passagem ou combustível, lanche, almoço, nada. Isso é uma covardia, tratar o policial como lixo. Nós apresentamos um projeto de lei que toda vez que o policial estiver a serviço do Estado, a partir do momento que ele está em depô, ele está a serviço do Estado. O policial tem que fazer jus a um RAIS equivalente de 8 horas. Se ele saindo depor na sua folga a serviço do Estado, ele tem que receber para poder minimizar o custo daquele policial. E graças a Deus agora eles estão convocando os policiais, né? A maioria dessas convocações tem sido quando o policial está de serviço. Está de serviço, ele vai lá depor. Então você vê, né, como tratam a tropa de segurança. Então, Alain, existe mesmo. Os policiais às vezes ficam desanimados, os policiais não têm muitas das vezes empenho, porque enxuga gelo. As nossas leis, e aí eu falo com o nosso senador, nós temos que mudar muito essas leis. As leis têm que ser mais severas, as leis hoje favorecem o bandido, o crime compensa no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, o crime compensa, porque você pega o vagabundo hoje, amanhã ele está solto. Só que tem o seguinte, aquele policial de folga que o policial prendeu o vagabundo hoje, amanhã ele está de folga com a família, ele corre risco porque aquele vagabundo que ele prendeu, no dia seguinte está na rua, pô. No dia seguinte está na rua e sofre essas retaliações. A gente vê quantos policiais morrem de folga, né, por conta desses vagabundos que perseguem, seguem, investigam. Né? Eu mesmo já fui alvo de diversas ameaças, por defender a categoria, por brigar contra esses vagabundos, né? Mas nenhum passo nós vamos dar atrás, nenhum passo. Então, senador, eu espero que no futuro muito próximo, né, nós possamos, né, tratar com muito mais rigor as leis do nosso país. Como sempre disse o nosso presidente, é só você não roubar, não matar, não estuprar, que você não vai estar lá, pô. Mordomia para vagabundo não existe. Nós temos que dar, né, dar César o que é de César. A população de bem tem que ser tratada como tal, e vagabundo tem que ser tratado como tal. Infelizmente, o nosso país, a esquerda, valoriza os vagabundos, porque é o nicho eleitoral da esquerda. O nicho eleitoral da esquerda é vagabundo. Eu não vi ninguém da esquerda ir lá defender a senhora, a família da senhora, né, levantar aquela voz. Pelo contrário, ninguém se manifestou. Nem o pretenso candidato maconheiro a governador do Rio de Janeiro abriu o bico. Então a gente fica vendo, e é um alerta para a população de bem. Olhar como estão os lados. Um lado defende vagabundo, o outro lado defende a população de bem do Rio de Janeiro. Eu vou pedir licença a vocês rapidinho, já que até o deputado deu a deixa, falou do presidente. Eu vou jogar a imagem aqui da motociata ao vivo, muita gente quer ver a motociata, e vou tentar colocar a gente ou embaixo no rodapé ou do lado, vamos ver como fica melhor. A motociata já começou, já tem muita gente nas ruas atrás do presidente Bolsonaro, e quem está transmitindo, as pessoas que estão transmitindo, obviamente estão tendo dificuldade de transmissão, porque a rede não aguenta, né? É muito celular, todo mundo querendo fazer a transmissão junto, e eu vou jogar aqui, e nisso eu vou passando também, vocês podem ir já comentando, tanto o Renato quanto o Mauro, para fazer as perguntas aos nossos convidados. Vai lá, Renato. Queria saber do senador, bom dia, senador, prazer estar aqui com o senhor, aqui representante do Rio de Janeiro, aqui no programa. Queria saber do senhor o seguinte, o senhor vivenciando lá o Senado Federal, o senhor realmente acredita que de lá do Senado sai alguma coisa para combater o ativismo judicial? Porque o ativismo judicial hoje é o avalista de toda essa situação calamitosa porque passa a Polícia Federal. Não apenas porque o ativismo judicial, obviamente, vem uma doutrinação de faculdades, né, o que é ensinado lá dentro, não se pode pensar, o sujeito sai dali para fazer concurso e é doutrinado no meio do caminho para ser um juiz hoje ativista e esquerdista. E é um juiz talhado, que quando faz uma escola da magistratura, ele é trabalhado para ser assim. E lá dentro da corporação, quando você não é assim, né, você acaba sendo ali, não é bem quisto pelos de cima, e aí tem aquela toda a pressão de dentro da própria carreira. Né? E aí, obviamente, se repercute aqui fora nas decisões tomadas, né, onde a polícia
ela pega a rebarba, né, dessa situação de só faz o trabalho e eu ver o bandido solto. E, por outro lado, também, né, a polícia também acaba sendo desvalorizada porque acaba se tornando um braço do ativismo judicial. Porque a polícia, ela cumpre qualquer ordem judicial, independente de ela ser lícita ou não. A gente está vendo a polícia, no caso, aí, uma parte da Polícia Federal, cumprindo ordens ilícitas o tempo inteiro do judiciário, como se isso não fosse uma coisa ilegal. O artigo 116.4 da Lei 8.112 diz que é dever funcional de todo servidor público não cumprir ordens ilegais. Mas por que se cumpre? Quem dá o respaldo, né, a esses policiais que estão lá na base, né, nessa cadeia de comando? Isso aí tudo, a gente está vendo aqui, são leis que não pegaram, né? Não pegaram porque a força do cargo, né, o abuso de autoridade por parte daqueles que agem em prol do ativismo judicial, fazem as leis valerem quando bem quiserem, né? Porque interpretação aqui no Brasil é manipulação de princípios. O princípio você enxerta o conteúdo que você queira. E aí você tem a decisão que você queira, independente do que vai gerar para a população, do que independente da coerência que há no sistema de direito. Então, assim, dado o Senado, o que o senhor acha que pode sair lá para combater essa questão do ativismo judicial, que para mim é o cerne do problema que o país vive hoje, como bem disse o professor Ives-Ganda Martins Filho na palestra para o STM? Muito bem, Renato. Eu sou advogado de origem, né? Então, eu fico até feliz quando hoje as pessoas têm uma análise crítica sobre o Poder Judiciário, porque isso é em todas as instâncias. Vamos ser sinceros, como disse o Poubel. O policial vai lá, prende, no dia seguinte um juiz de primeira instância solta, né? E a gente vê esse ativismo agora nas eleições, sem dúvida alguma. É um momento de muita atenção que a gente tem que ter. Eu falei isso outro dia numa entrevista, a gente tem que manter a harmonia entre os poderes. Porque se a gente levar a temperatura, né, parece até que alguns estão querendo isso. E não é daqui desse lado, não. Eles vêm com aquele discurso de que fulano é ditador, presidente é autoritário, né? E eles vão construindo essa narrativa, porque a gente vai vivendo de narrativas nesse país, né? Tem muito pouca coisa de concreta, são meras narrativas, né, para justificar lá na frente alguma coisa. Então, na parte eleitoral, a gente já vê que hoje já há uma influência muito grande no voto. Isso é o que me preocupa, né? Nas primeiras, segundas instâncias, o que a gente vê, como disse o deputado Poubel, né, é a população refém de decisões que são inacreditáveis. Essa, por exemplo, do judiciário devolver a cocaína que foi apreendida e dar pedir desculpa, né? Faltou só botar um bilhetinho lá, desculpa, né? Sabe, eu imagino como desanima, Poubel. Renato, as leis, eu exatamente, olhando de dentro, né? Infelizmente, vou ser bem sincero, não são só as leis que vão resolver isso, não, né? Eu acho que tem que haver uma autoavaliação de cada poder, né? Ainda que seja, vamos lá, os três poderes, vamos se autoavaliar, né? Tentar baixar um pouco a bola, entender cada um o seu lugar, né? O judiciário tem o seu papel. E eu vou dizer, faltam lideranças no Poder Judiciário para trazer também, né? E esse vácuo de lideranças no Poder Judiciário é que permitiu. Eu me lembro quando eu era mais jovem, estudando Direito, né? Começou essa questão do ativismo judicial, autores escreviam, e isso nasceu lá no Rio Grande do Sul, inclusive, né? E todos viam isso como uma coisa positiva. Tá vendo o que está dando, né? Então, assim, também se não tiver uma liderança dentro do Poder Judiciário para chamar, e a gente vê que não tem, né? A gente olha lá para 11 lá em cima e realmente cada decisão é pior que outra. Se eles se preocupassem apenas em decidir o que é procedente e improcedente, já seria muito. Agora eles ainda querem decidir quem é o bem e quem é o mal. Aí fica demais, né? Então não há lei que resolva isso. Mas a gente tem que mexer, e quando mexe na legislação, é uma transformação lenta sempre. E é importante ter representantes lá, tanto aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, quanto lá em Brasília. O deputado Poubel é um que eu acompanho desde o início da sua trajetória, né? E fazendo essa transformação. Isso que é importante. Mauro, passo para você a bola. Pois não, então pronto. Bom dia, senador. Bom dia, deputado. Vocês. Eu quero saber aqui do senador
São 3 perguntas bem objetivas, tá? Então, acredito que não vai se estender muito, não. Mas vamos lá. Qual o maior obstáculo hoje que o Senado Federal, os senadores, na verdade, encontram para implementar as leis aí que visam atender a demanda do povo, o desejo do povo, como reforma tributária, dentre outras tantas? Essa é a primeira. Qual que é o maior entrave? O atual presidente, eu sei que pode ser até parecer um pouco antiético, caso não queira responder, fique à vontade, basta ignorar. O atual presidente da casa, o Pacheco, senador Pacheco, na sua avaliação, como ele tem se portado frente aos desafios postos aí pela sociedade? Ele tem sido complacente não, perdão, ele tem sido responsivo quanto às demandas do governo federal, ou ele tem sido reativo a elas de forma negativa? E também, por último, a questão das fake news. Qual a probabilidade de passear esse diálogo já lá dentro do Senado Federal com esse projeto de lei, com esse PL do 2630, quanto à aprovação no Senado Federal, aí após a aprovação na Câmara? Maravilha. Obrigado, Mauro. Vou tentar juntar a pergunta 1 e 2 numa só, porque eu acho que elas se cruzam. Né? O Senado Federal, o perfil, não tem aqui é bate-bola, não tem off, aqui é tudo em on. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, as presidências têm perfis muito diferentes. Eu não estou fazendo avaliação se é melhor ou se é pior, mas isso é um fato. Né? O Arthur Lira é um trator, como dizem, né? Ele tem conduzido, e olha que lá é difícil, né? São 513 deputados. Né? E ele tem imposto algumas pautas que são próprias ou são do governo e tem tido resultado. No Senado, parece que é um pouco mais simples por ter apenas 81 senadores, né? Mas isso também há uma divisão mais explícita, né? E maioria e minoria se confundem, porque é quase que uma divisão igual entre as forças e os partidos. Agora o PL alcançou 9 senadores, isso é muito importante, né? Nós éramos 3, né? Então a gente conseguiu, nessa janela partidária, aumentar a nossa representatividade, e se todos jogarem coeso, como eu imagino, e nós temos muitas identidades entre nós, cada um com seu perfil, mas há muitas coisas em comum, a gente passa a ter força para impor algumas pautas. Uma das provas disso é a própria assinatura que nós obtivemos para a CPI das mais de 2.000 obras inacabadas. E só um parênteses, eu fico indignado de ver alguns jornalistas, algumas pessoas, dizendo, isso não importa. Pô, pelo amor de Deus, a gente está falando de mais de 200.000 crianças, uma conta rápida, que estão sendo afetadas. Então, essa legitimidade é maior, quanto maior a nossa bancada, isso é muito positivo. O presidente Pacheco, ele tem um perfil próprio, que é completamente diferente do Lira. E, mais uma vez, não estou avaliando se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim. Né? É um fato. O presidente Pacheco, ele tem uma condução moderada. Para algumas questões, eu vou ser sincero, Mauro, isso é importante, porque às vezes vem os projetos, precisa botar a bolinha no chão, precisa respirar, entender melhor o que é esse projeto para poder avançar. A gente tem uma grande dificuldade hoje no Senado Federal, que a CCJ é inoperante. Né? Aliás, desde o caso do André Mendonça, né, que a gente teve que peitar lá para botar para pautar, ela sequer se reunia. Né? E mesmo depois, ainda assim, ela não se reúne, e lá colocaram 2 pautas, que como você disse, a reforma trabalhista e a questão das armas, em que, sinceramente, a bola está muito dividida. E eu tenho dito isso, que eu acho que algumas pautas para esse ano não é positivo, é melhor a gente esperar o ano que vem. Por quê? Por isso que eu disse, por uma bancada mais forte, eleger mais parlamentares que tenham identidade com essas causas. Né? A reforma tributária especificamente não é nenhuma questão conservadora, porque a questão das armas é uma pauta conservadora, alguns são contra, por várias razões, religião. Tem um senador que é, aliás, um querido amigo, a filha dele estava naquele evento lá em Colômbia, nos Estados Unidos, então ele tem uma razão pessoal, a gente tem que também compreender. Mas, enfim, a pauta da reforma tributária, essa bola não está redonda. E é difícil, né? Porque uma reforma tributária, você realmente está mexendo com vários interesses até legítimos, né? De segmentos. Por exemplo, a PEC 110, a gente tem ouvido muita reclamação do setor
de serviços, né? O setor da indústria está sendo beneficiado, mas o setor de serviços não, né? As universidades e escolas têm reclamado da PEC 110. E ela parece eu tenho dito para o senador Roberto Rocha, que é um amigo, pessoa próxima, inclusive, ao governo, né, que ela parece um filme sem fim, parece aquele filme que você está assistindo, de repente, pum, acabou o filme. Aí você fala, caramba, mas por quê? Porque ela joga algumas transformações para 40 anos, gente. Gente, 40 anos. Quantos mandatos, quantas vezes ela vai ser modificada a própria lei, né? Então, às vezes falta, sim, Mauro, a coragem de enfrentar os temas que são polêmicos. Esse é um ano complicado, um ano que está todo mundo lá querendo fazer política, né? Principalmente na esquerda, a gente tem visto, todo mundo quer um palanque, e isso pode prejudicar a aprovação de alguns projetos. E eu tenho visto com certa cautela. Com relação à relação entre o Senado e o Poder Judiciário, bom, eu acho que é curioso, né? E a gente sabe, alguns senadores têm um acesso direto ao presidente do STF, do TSE, aos ministros da Suprema Corte. O que a gente está querendo no plenário, com o requerimento do senador Girão, subscrito por todos os senadores do PL, é que seja convidado o ministro Alexandre de Moraes. Pô, pelo amor de Deus, ele não está sendo convocado. A gente não está convidando agora, o Randolph não quer convidar um servidor também, só que do Ministério da Educação, para dizer como comprou um carro, enquanto ele pode mostrar com documento, que é o mais importante, como ele comprou um carro, se é que isso é relevante, mas ainda que seja, o que vai comprovar é o documento. Não é constranger o servidor público. Então, se não há constrangimento nisso, então vamos confessar que também não tem nenhum constrangimento em convidar o ministro do STF, que deve satisfação, sim, né? Porque está lá e a população é impactada pelas suas decisões. Qual o problema, né? Então, individualmente, os senadores são convidados muitas vezes para um café, alguns para alguns seminários, como a gente sabe, né? Inclusive tem um seminário enorme agora lá em Lisboa, todo mundo está lá indo, convidado, e o Senado não pode convidar um servidor que é um ministro do STF, convidar, sentar lá e tentar, quem sabe a partir disso a gente vai conseguir buscar uma harmonia maior e compreender o que se passa, porque a verdade é essa, tem inquéritos na manga, gente, que Estado de Direito, e falam, né, do nosso presidente, mas vamos olhar para o judiciário, que Estado de Direito é esse em que há inquéritos na manga, conforme o bel prazer do ministro, que abre, conduz, julga, ele próprio faz tudo, e está na manga. Amanhã, durante a eleição, pode ser que ele puxe um. Imagina o estrago que isso vai fazer numa eleição. E aí, vamos dizer que o presidente autoritário, né, aquele discurso de esquerda, aquela narrativa, mais uma vez, que eles estão desde o início, né, parece que estão querendo um golpe, porque desde o início, eles que falam nisso. Agora, a gente olha lá para o judiciário, o cara tem um inquérito na manga, de quem entender. Ele pode ter vários inquéritos na manga e conforme a situação, ele te puxa um, né? Até porque a gente pode legislar sobre isso. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de peito, sim, nesse aspecto. Peito no sentido de que, é um convite, vem aqui, vamos conversar com os 81 senadores, não só comigo, presidente, não só comigo, seu amigo, né? Vamos falar com os 81. Não vejo nenhum mal nisso, acho que tem que ficar bem claro. Senador, posso me permitir um gancho? Rapidamente aqui ao deputado Poubel, que eu tenho recebido muitos elogios aí, pessoal que eu conheço, que pese morar em Brasília, né? Muita gente tem elogiado o trabalho dele, muitos amigos meus, muitas amigas minhas. Então, só deixar registrado aqui, parabéns pelo trabalho, que está sendo muito bem visto aí, e com certeza, vindouramente, será recompensado. Eu vou passar até uma pergunta para o Poubel daqui a pouco, mas antes eu vou passar para o Alain, para a gente falar da CPI, né? São 2.000 obras. Alain, toca aí. Eu só queria, antes de passar para a pauta da CPI, se o senador me permite, lembrar, né, do caos que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro na saúde e na corrupção que foi a gestão do Wilson Witzel. A gente não pode esquecer disso. R$1 bilhão em contratação de licitações, foi um cheque em branco, né, que a pandemia, eu costumo chamar de fraudemia, deu para esses caras, que eles deitaram e enrolaram, né? A gente não pode esquecer que o Witzel foi apontado lá pelo Ministério Público de pedido de propina de R$53 milhões, né? Eu me lembro muito bem, lá no iniciozinho da pandemia,
o quanto a gente saiu às ruas, né? Diariamente a gente ia para a porta da Alerj, o deputado Felipe Poubel se lembra muito bem disso, e não tinha moleza, né? A gente ia para cima mesmo, denunciamos muitas coisas, algumas dessas eu passei inclusive para o deputado, depois eu entrei com pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, logo em abril, quando a gente descobriu todas essas falcatruas, mas o deputado tem outros dados que, obviamente, eu não tenho, outras pessoas não têm, porque ele é um parlamentar. E ele atuou fortemente dentro de hospitais, descobriu muitas coisas, e era importante que ele falasse, não só para o povo do Rio de Janeiro entender, porque isso aconteceu na maioria dos estados. Não podemos esquecer lá que o senhor Carlos Gabas comprou em 50 milhões de reais em respiradores que nunca chegaram para o povo do Nordeste. Isso é uma covardia, né? Isso aconteceu em outros estados, gente comprando respirador em loja de vinho. O que nós vimos durante essa fraudemia aí no Rio de Janeiro, no Brasil, foi algo que indignou o cidadão. Afinal de contas, essa história de que recurso público, mentira, não existe recurso público. É dinheiro teu, é dinheiro meu, é você que acorda de manhã cedinho, vai trabalhar e vai ralar muito, né? Pega 2 horas de engarrafamento, se aborrece, chega em casa tarde da noite, é você que pagou. Foi você, fui eu, fomos nós que pagamos toda essa corrupção que aconteceu, infelizmente, na fraudemia. E o deputado Felipe Poubel foi alguém que foi muito atuante nisso aí. Eu queria que ele explicasse para a gente, né? A gente fala muito ali da verba milionária para administração de jardim, de hospital, de campanha, né? Um absurdo que nós vimos, entre outras coisas. Deputado, o senhor poderia esclarecer para a gente, né, o que foi que aconteceu, né, os números, e o que nós pagamos com isso também? Alan, vou voltar um pouquinho antes da pandemia, e os senhores recordam, né, que até então o ex-governador, o bandido, né, empichado, Witzel, ele venceu a eleição usando a imagem do presidente Bolsonaro, usando os deputados, né, os candidatos a deputados bolsonaristas, né, vestindo a camisa do Bolsonaro, e nós acreditávamos, né, por ser, né, um ex-juiz federal, algo diferente para o Rio de Janeiro, que seria diferente. Eu não vou dizer que eu me sinto culpado de ter votado no Witzel, né, mas as máscaras caíram e nós fizemos o nosso papel, que o cidadão de bem tem que fazer. Colocou, tá ruim, tira. Nós temos esse povo, né? Como diz aqui, todo o poder emana do povo. O povo colocou, o povo tira. E quando, né, começamos com a pandemia, a decretação do estado de calamidade, ela foi, né, um facilitador do modus operandi, né, do governo Witzel. Um facilitador. Que o modus operandi era desvio de dinheiro público. Porque quando você tem o Mário Peixoto, né, todos conhecem essa figura, como o mentor da saúde do governo do Rio de Janeiro, coisa boa não vai ter. Nós não vamos ter coisa boa. Né? O cara já participa de licitações fraudulentas há muitos anos, desde as outras eras, desde os outros governos bandidos do Cabral, Pezão e por aí em diante. Então, a partir do momento que se decreta o estado de calamidade, você deixa de praticar a licitação, né? A concorrência correta. E foi quando começou, né, a jorrar dinheiro público. Né? E dois contratos que acendeu a luz amarela assim que foi, né, fechado entre o governo do estado e a empresa IABAS, empresa essa responsável pela montagem e manutenção dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro, acendeu a luz do alerta, senador. Opa, uma empresa que estava desqualificada de prestar serviço público por indícios de corrupção. Aí vem o ex-governador Witzel, né, e requalifica essa OS. Né? E na delação, o próprio Edmar, que era o secretário de saúde, ele relata esses fatos, que tanto o governador quanto a primeira-dama, né, fizeram muita pressão pela requalificação da IABAS. Contrato esse, Gustavo, de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Se nós fizermos uma divisão, né, rápida aqui para 7 hospitais de campanha, dá em média quase R$120 milhões cada hospital de campanha, nos quais nós só tivemos inauguração de 2, o do Maracanã e o de São Gonçalo, que funcionou com 5% da sua capacidade, de 200 leitos. Então, você vê a covardia que foram feitos, bilhões
destinado do governo federal para os estados, inclusive para o Rio de Janeiro, e o destino final desse dinheiro era roubalheira. Era roubalheira. Né? Todas as licitações super, hiper faturadas, e até respiradores, né, usados, obsoletos, que não serviam, que não eram respiradores, foram comprados. Eu me lembro, eu fui em todos os hospitais de campanha. Enquanto a esquerda estava no fica em casa, né? Mas com o salário caindo na conta, bonitinho, os deputados, os parlamentares, é muito fácil falar fica em casa quando você tem um dinheiro caindo certinho na sua conta. Para o trabalhador informal, para o comerciante, não dava para ficar em casa. Era um absurdo o que estavam fazendo. Enquanto eles estavam em casa, eu estava trabalhando. Eu fui em todos os hospitais de campanha do estado do Rio de Janeiro. E muitas das vezes tentaram impedir a minha entrada nos hospitais, senador. O senhor se lembra bem. Eu tive que usar da força, da truculência para entrar, porque eles não queriam que eu mostrasse a verdade do que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Eu entrei no hospital de São Gonçalo, que era um hospital para 200 leitos, que não tinha nada, Mauro. O Mauro, que nós tínhamos lá era uma tenda e divisórias. Já tinham sido gastos mais de 120 milhões nessa uma dessas unidades. Um absurdo, um verdadeiro absurdo. O verdadeiro genocida foram os governadores que roubaram o dinheiro público. E isso a esquerda não fala, isso a esquerda não mostra. Em Barra de São João, né? Barra de São João, foi montado um hospital de campanha. Vocês não vão acreditar o que eu encontrei lá. Ao lado do hospital de campanha, Alain, ao lado do hospital de campanha, nós temos uma unidade onde era o hospital regional. Um hospital que atendia ali a população de Cabo Frio, Búzios, né, Casimiro de Abreu, Barra de São João, aquela região aqui que fica entre a região dos Lagos, né, e Casimiro de Abreu. Tinha um hospital ao lado, menos de 5 metros, eles montaram uma tenda no hospital de campanha. Essa unidade está fechada há 9 anos. Essa unidade fechada há 9 anos, com 40 leitos. Com 40 leitos. Se pegássemos o dinheiro, se o governo pega o dinheiro investido nesse hospital de campanha, 60 milhões de reais, investisse nessa unidade, nós teríamos um legado para a população, porque além do atendimento emergencial do Covid, o hospital funcionaria, né, para a população local, porque é um hospital numa rodovia, fácil acesso, e um local que tem muito acidente. Mas não, a ganância falou mais alto. Onde, né, se montaram os hospitais de campanha com um único intuito, que era roubar. Senador, eu ficava impressionado que eles tinham a cara de pau de tentar me enganar, eu numa fiscalização. Eles, não, vamos inaugurar semana que vem. E não tinha nada. Isso aconteceu em Friburgo. E em Friburgo teve deputado defendendo, né, me esculhambando, me chamando de maluco. Quando eu invadi aquele hospital de lá e mostrei que não tinha nada, ele me querendo desqualificar toda a nossa fiscalização. Friburgo, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Maracanã, Barra de São João, Campos, eu estive em Campos por 3 vezes naquela ocasião do hospital de campanha. Era pisar na cara da população, enganar o povo. E eu digo o seguinte, foram milhões. E graças às nossas ações, nós conseguimos romper um contrato de 1 bi entre o governo do estado e a IABAS. Mesmo assim, a IABAS ainda já havia recebido, né, antecipadamente 240 milhões de reais desse contrato. Mas as nossas ações, né, muitas das vezes fui chamado de maluco, de truculento e que estava querendo aparecer. Graças às nossas ações, né, a atitude como do Alain, que nos ajudou muito, nós conseguimos mostrar para o mundo a roubalheira, mostramos para o mundo a roubalheira que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Então, o senador Mauro, Gustavo, né, o Renato e o Alain, essa é a importância de nós termos parlamentares, né, realmente que exerçam a real função. E aqui eu te parabenizo, senador, porque se nós não tivermos uns parlamentares conscientes, consequentes, que ajam, né, com as mãos limpas, nós nunca vamos mudar. Nós não vamos mudar desde uma lei a que façamos que o dinheiro empregado pela população através de impostos retorne para ela com serviços bem prestados, né? Eu trouxe alguns números aqui para falar, né? Nós éramos para ter 7 hospitais de campanha na ocasião, né, com esse contrato de 1 bilhão de reais. E na ocasião, eu fui buscar essas informações com o representante da IABAS, que era o seu Elcio Watanabe. Só que o Elcio Watanabe se escondeu. Mauro, eu fui em todos os endereços dessa empresa.
nunca consegui encontrá-lo. Ele era um dos mentores, junto com o ex-secretário de Saúde, Dimar, junto com a primeira-dama, junto com o governador, né? E as nossas denúncias levaram à prisão do ex-secretário de Saúde, do Gabriel Neves, que era o subsecretário, do Gustavo Borges. E nós mostramos que nós estávamos certos, nós estávamos no caminho certo, né? Mostrando para a população, para o Ministério Público, que teve uma atuação, né? Tenho que parabenizar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que na ocasião, Alan, teve uma ação rápida, uma ação contundente, né, do que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E nós não vimos ninguém da esquerda, ninguém que é contra o nosso presidente, trabalhar dessa forma. Eu posso dizer o seguinte, trabalhei e trabalho todos os dias, do meu mandato. A partir do momento que me propus a ser pessoa pública, eu não tenho berço político, eu não sou filho de político, não sou filho de deputado, né? Entrei na vida pública numa roda de amigos e a partir do momento que eu me propus a ser pessoa pública, senador, eu sou pessoa pública 24 horas por dia. Eu estou aqui para servir e não me servir, né, do erário. Então, a gente tem que mostrar isso, né, para a população e falar o seguinte, né, que a escolha de um senador, a escolha de um deputado estadual, de um deputado federal, vai interferir no nosso futuro, sim. Vai interferir, né, na ausência de medicamento, na ausência do material para os próprios profissionais da saúde, porque muitas das vezes, né, nas minhas fiscalizações, eu não só condeno, né, quando o médico está dormindo, a ausência de médico, mas também a condições de trabalho daquele profissional. Você pegar um médico, botar numa unidade sem condições de trabalho, é o mesmo que você pegar um policial e mandar ele subir o morro sem arma. É a mesma coisa. Então, nós temos de dar a César o que é de César. Nós brigamos por todos os lados. E, Alan, mais uma vez, não só te agradecer e te parabenizar, né, pelo que você, né, tentou ajudar como cidadão o Estado do Rio de Janeiro, protocolando impeachment, trazendo informações, foram fundamentais para que nós, né, dessemos continuidade ao trabalho de fiscalização que nós, né, estávamos fazendo naquela ocasião. E o que eu faço, e é o que eu venho fazendo. E só para poder ver aqui a memória, esse hospital, ô Mauro, lá de Barra de São João, no município de Casimiro de Abreu, mas é um distrito, Barra de São João é um distrito um pouco distante do seu centro, que é Casimiro. Esse hospital regional que estava lá fechado, numa dessas incursões de fiscalizações, nós recebemos denúncias que tinham profissionais lotados nessa unidade. Uma unidade fechada, Mauro, na qual eu descobri 102 funcionários fantasmas lotados num hospital fechado. Dentre eles, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal do administrativo. Vocês acreditam que esse povo estava há 9 anos recebendo sem trabalhar, enquanto nós temos, né, a escassez em diversas unidades onde a população padece por atendimento? Então, a pandemia, para mim, foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado que nós temos que vigiar e orar 24 horas por dia. 24 horas por dia. Ainda mais quando se trata, né, de dinheiro público, principalmente da saúde. Eu falo, afirmo e reafirmo. As mãos do ex-governador Whitson estão sujas de sangue das pessoas inocentes que não tiveram o direito de lutar pela sua vida por conta da corrupção, por conta, né, do que eles pregaram como modus operandi do governo, que era desviar dinheiro público. E fica aqui um exemplo, né, de que os novos parlamentares que almejam cargos públicos, os novos parlamentares que realmente, né, venham fazer diferença, eu faço votos nisso, que nós consigamos ainda renovar cada vez mais as Assembleias Legislativas, a Câmara Federal, o Senado. Senador, nós precisamos realmente eleger pessoas que compactuem com o mundo das ideias do nosso presidente e fazer com que a engrenagem, né, funcione. Porque, coitado do nosso presidente, o que ele apanha da imprensa, algo jamais visto, né, por anos anteriores. O presidente é muito forte porque, da forma que ele apanha, quanto mais apanha, mais ele cresce. E da forma também que essa emissora nojenta investiga e tenta assassinar a reputação, nós já teríamos a reputação do nosso presidente assassinada, porque ele é um cara muito honesto, muito correto, senão porque eles pegam um limão e fazem uma limonada. Então, gente, né, para mim foi um grande aprendizado essa pandemia, óbvio, que eu quero aqui também, né, estender o meu sentimento àqueles que perderam os familiares, mas
valeu de exemplo que o ser humano é ganancioso, não podemos generalizar, mas parte desses políticos são gananciosos, e nós temos que separar, senador, o joio do trigo. Nós temos que separar realmente quem quer um futuro diferente, quem quer um futuro decente, quem quer um futuro livre do socialismo, do comunismo, das pessoas de bem. Eu tenho certeza, né, que aqui no Rio de Janeiro nós temos, né, ótimas representações, assim como o senhor senador Portinho, assim como o nosso senador Flávio Bolsonaro, entre outros parlamentares, né, que se eu ficar falando aqui, a gente vai perder muito tempo falando o nome desses deputados, porque tem pessoas realmente que lesam e prezam, né, o poder público de forma decente e da forma que tem que ser. Antes de eu passar para o Alan, o Mauro me pediu 10 segundos, mas é bom lembrar que isso que a gente está falando do Estado do Rio, para você que está acompanhando a gente, que é de fora, é porque no Estado do Rio a gente conseguiu desvendar esse mistério, né, o que acontecia. Mas lembre-se do Consórcio Nordeste, lembre-se dos outros estados. Infelizmente, o Brasil inteiro foi comido por essa pandemia, por essa fraudemia. Fala aí, Mauro. Primeiro, eu queria só fazer uma errata para me corrigir aqui, que eu não agradeci o senador quando ele acabou de responder. Então, fica aqui minha gratidão. Tá? E aqui eu só queria pontuar que o deputado trouxe aqui à baila a ação, por exemplo, do civil no sentido de ajudar. E mesmo assim, tanto o civil quanto o deputado, a autoridade, são desqualificados. O Brasil realmente parece que é um país das vocações frustradas, né? O país onde fazer o certo provoca uma inveja, e com isso, o indivíduo que é desprovido de iniciativa, ele starta de hino a pino, subrepticiamente, para um engajamento para desqualificar qualquer boa ação. E a gente viu isso daí se refletindo também dentro da própria CPI da pandemia, que buscou incessantemente penalizar ou criminalizar qualquer pessoa que tenha tido a boa intenção ou tenha tentado ajudar o ser humano aqui no Brasil a sobreviver. Só queria deixar registrado aqui. Passa para Alan. Vai lá, Alan. Eu quero trazer o senador Portinho para comentar, então, a notícia que nós o trouxemos aqui, né, que é a questão da CPI. Mas antes disso, eu quero ler aqui, senador, eu peguei uma matéria aqui da Folha, que diz o seguinte, né, essa matéria é de, deixa eu ver aqui a data, 28/2/2021, portanto, do ano passado, fevereiro do ano passado, diz o seguinte: a despeito dos desafios educacionais de infraestrutura, inclusão e orçamento, o Ministério da Educação pode perder 1 bilhão e 100 milhões de recursos destinados a obras canceladas. A CGU identificou que o montante foi pago desde 2007 para 5.673 obras atualmente canceladas. A CGU viu o risco do dinheiro não voltar para a União e ser perdido. Essas obras representam 64% das obras contratadas sem execução. A pasta é o órgão federal com o maior volume de construções abandonadas. Hoje, enquanto milhões de crianças e jovens estão fora da sala de aula ou em unidades precárias, há 8.904 obras federais abandonadas. 8.904 obras federais abandonadas, entre creches, escolas, quadras e reformas. O quadro é resultado de entraves acumulados nos governos Lula, Dilma e Temer. Senador, com tudo isso, eu queria que o senhor explicasse para nós o que é a coleta dessas 28 assinaturas até o momento para a abertura da CPI que investiga os milhões ou os bilhões de reais que o PT jogou na lata do lixo, né, do contribuinte, do pagador de impostos, onde ele prometia melhorias, né? Aí aqui a gente está falando especificamente da educação, mas nós sabemos que, por exemplo, o PAC é um exemplo disso, está cheio de obras abandonadas. Nós vimos dezenas de projetos que tiveram áreas apenas demarcadas para que eles pudessem captar recursos no BNDES para que essa obra fosse concluída, mas essas obras nunca saíram do papel, mas o dinheiro entrou na conta e até hoje não foi restituído. E é por isso que o presidente Bolsonaro tem dito em suas lives que nós tivemos um prejuízo de 1 trilhão e 400 bilhões com o BNDES. E diga-se de passagem que o dinheiro do fundo do BNDES vem do FAT, do Fundo de Amparo do Trabalhador, ou seja, mais uma vez, um tapa na cara do cidadão
que pagou toda a roubalheira do PT. E agora não é nem questão de justiça, é obrigação que se coloque esses canalhas na parede, né, mostre a cara deles, para que a população nunca mais esqueça, né, que foi roubada, saqueada por essa organização criminosa chamada PT. Muito bom, Alan. É sempre bom ouvir você, muito inteligente, e você traz na sua argumentação uma matéria, e o mais curioso, da Folha de São Paulo, de 2021. Estamos falando de uma matéria de mais de um ano. E como alguns podem dizer que não importam, que é uma cortina de fumaça, uma CPI, que tem um fato que é concreto, noticiado, como você leu, há mais de um ano, e confirmado para 81 senadores pelo presidente do FNDE, que foi a única coisa concreta que surpreendeu a todos. Porque o resto é narrativa da esquerda, isso ficou muito claro, né? Encontrou com o pastor Pobel. A gente sabe, né? Para vender uma pessoa politicamente exposta, né? Para vender lá na ponta, não falta intermediário. Eu estava dizendo, Alan, eu tenho no meu site, minhas emendas estão todas abertas. Quem entrar lá no meu site vai ver onde eu estou colocando o recurso. E eu não corro com isso o risco, embora a iniciativa, lógico, deva acontecer, seja louvável essa transparência, mas eu não corro o risco de lá amanhã chegar um cara lá no prefeito, lá do último município do Rio de Janeiro, e dizer assim, sou emissário aí, vim aqui porque eu vi que tem uma emenda que vai entrar e tô... É mais ou menos isso, gente, que aconteceu na história do pastor. Agora, qual é a função do homem público? E foi isso que fez o ministro em agosto do ano passado. Então, trazendo mais uma vez para a narrativa, à esquerda, uma notícia requentada. Em agosto do ano passado, o ministro denunciou, ele, à CGU, o abuso de acesso dessas pessoas, que é o que qualquer homem público deve fazer. E foi feito. Então, parte de uma própria denúncia dele. Aí, também lá naquela sessão com o presidente do FNDE, ficou evidenciado que a matéria do Estadão, que diz que houve sobrepreço, se baseia no quê? Num relatório interno do próprio Ministério e da CGU, que diz não que houve sobrepreço, porque sobrepreço só há quando paga, e a gente tem aí exatamente vários exemplos de gente devolvendo dinheiro, né, ou escondendo na cueca para não devolver, né? Só há sobrepreço quando paga. O que queria dizer aquele relatório? Que a metodologia que tinha chegado a um valor para o lote de ônibus não estava a mais adequada, e a CGU, que é um órgão interno de controle, estava sugerindo que fosse uma outra metodologia diferente que daria um preço base menor. E o que fez o ministro, o FNDE? Aceitou o que disse o órgão de controle interno, que qualquer pessoa, gente, que entende um mínimo de gestão pública, um mínimo de um processo administrativo, o Pobel sabe bem isso, quando você lança um edital, ele não vai para a rua imediatamente. Primeiro, você tem que ter reserva orçamentária, você tem que ter dotação orçamentária para, eu tenho dinheiro para fazer isso, a licitação dos ônibus. E você manda o edital para os órgãos de controle, que nesse governo Bolsonaro funcionam. Nos outros, passava por debaixo do tapete, a corrupção se locupletava, e agora a gente está vendo aí, cara da Petrobras devolvendo 250 milhões. Esse governo funciona, os órgãos de controle. E a licitação que foi feita foi em cima do que os órgãos de controle determinaram. E ainda mais, Alan, no final das contas, os lances foram 30 milhões mais baratos. Teve economia do meu, do seu, Alan, do nosso dinheiro público. Agora, a narrativa, com base num documento interno, que é absolutamente normal e é para ser assim, né? Os órgãos de controle têm que fazer suas recomendações, têm que funcionar para evitar o problema depois, né? Inclusive, não é o caso aqui, mas naqueles casos que tem mesmo, que a gente viu em outros governos, corrupção. Então, o próprio Estado de São Paulo pega um documento interno e quer fazer uma narrativa de um fato novo em cima disso. Não havia ali naquele depoimento do FNDE nada de concreto, a não ser o que a própria Folha de São Paulo já falava um ano antes, e todos os senadores puderam descobrir essa revelação, mais de 2.000 obras paradas, 98% no governo do PT.
E são só de escolas e de creche. A gente não está falando das obras das Olimpíadas, né, Pobel? Que nem a Avenida Brasil lá largada há mais de 10 anos, né? Que aquilo foi uma plataforma da corrupção. As pessoas não podem esquecer essa memória. Não é questão de ser, com todo respeito, de esquerda ou de direita, de gostar do fulano A, do fulano B. A memória que a gente tem que entender é que a gente viveu década em corrupção. E pode anular processo, pode dizer que o juiz cuspiu fora da folha, mas uma coisa você não pode dizer: que devolveram o dinheiro que roubaram, porque a imagem mostra. Não é isso? Que tem obra inacabada. E só para a população, Alan, e você também conhece bem isso, mas para a população que está nos assistindo nos entender. Como é que funciona? Por que tem obra inacabada? Aí vamos lá para o caso que o senador Girão denunciou. Parece muito, Pobel, com os casos que você e Alan muito bem denunciaram na saúde, mas esse é lá na educação e deve ser objeto dessa CPI. É uma universidade, Unilab, em Redenção, no Ceará. Alan, são 4 prédios de universidade prontos e acabados. São milhares de alojamentos, quer dizer, milhares é um prédio para milhares de estudantes se alojarem, né? Porque é distante essa universidade, poderem se alojar durante as aulas. Acabado, pronto. Vai lá na página do senador Girão no Instagram, eu recomendo, porque é de cair o queixo. A universidade está pronta. Só que faltou o quê? Faltou a via de acesso, porque ela fica num lugar de relevo. Estão construindo o prédio, não construíram a via de acesso, não construíram os muros de contenção. Ou seja, não tem como abrir a universidade, que começou a obra em 2010, há 12 anos atrás. Aí, para a população, para quem nos assiste, entender. Por que eu acho que tem corrupção ali? A gente conhece o modus operandi, como disse bem o deputado Pobel. Porque é o seguinte: empenharam e soltaram dinheiro sem controle interno nenhum no governo passado, soltaram o dinheiro para a obra, o cara construiu e devia estar mostrando lá nas planilhas, construiu um prédio, construiu 2, construiu 3, construiu 4, não é isso? E dividindo, lógico, porque é assim que acontece a corrupção. O cara devia estar dividindo com alguém esse dinheiro. Aí a obra não tem orçamento que dê jeito, que dê conta da corrupção e da obra. Aí chega lá na frente com 4 prédios acabados, a empreiteira vira para o seu comparsa e fala assim: vamos agora requerer um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque eu preciso acabar aqui a obra, fazer o acesso e o muro de contenção. Porra, mas aí não dá mais, né, cara? Já metemos 35 milhões aí, já ganhamos nosso, né? O corrupto diz, né? Pô, já ganhamos nós, já botamos 35 milhões. Aí o empreiteiro fala: então vou largar a obra. E aí ele larga a obra. E ninguém faz nada. E aí, alguns mesmos veículos de imprensa que denunciam essas obras inacabadas, agora vem falar que isso é cortina de fumaça, que aqui está o palanque. Cavalo de pau no Randolph, sim, porque ele não tinha fato concreto nenhum, e o fato concreto é esse: mais de 2.000 obras paradas. Isso importa. Isso é o que importa de todo o depoimento do presidente do FNDE. Né? Importa porque diz respeito à vida de, pelo menos por baixo, 200.000 estudantes, crianças, universitários. Os universitários, que a gente é bom dizer que muitas universidades estão aí sendo doutrinados, né? Mas que pagam eles o preço da corrupção, da incompetência. Não é isso? Porque essa universidade era para eles. Está lá pronta, gente. É uma vergonha. E aí você tem obra de creche, obra de escola, e vão dizer que isso não importa. O que importa é saber se o servidor público comprou um carro. É isso que importa. Aí o servidor já apresentou para a CGU antes daquela sessão que o Randolph queria que ele dissesse como comprou um carro. Imagina se a gente foi investigar todos os carros que todos os servidores na sua vida compraram. Mas, como agora faz parte de uma narrativa para atacar o presidente, que é isso que eles querem, vamos saber se o cara comprou o carro, o servidor. Sabe o que o servidor fez? Já tinha feito. Já tinha entregue a documentação toda à CGU. O cara tinha um carro usado, o cara baixou a sua previdência privada para fazer a compra.
e como todo Brasil tinha um valor declarado de imposto de renda, que tinha uma sobra, que ele trabalhou durante um ano, porque ele é servidor público, 2, 3, 4, 5, uma década, né? E o resto, como todo brasileiro, o cara parcelou. O cara podia ter parcelado em 72 vezes, né? Que tem muita concessionária aí, parcela. O cara parcelou em 18 vezes. Cabe. Aí eu vi um jornal dizer assim: não, parcela de 10 mil reais. Fui ver lá, não tem nada disso, muito menos da metade do valor do que a imprensa disse que era o valor da parcela. Agora, isso é o que importa, com toda sinceridade. Você precisa chamar um servidor lá no Senado Federal para ele falar o que os documentos comprovam, mas convidar um ministro do STF não pode. Mas o servidor, sim. Né? O servidor que trabalhou, que tem lá a comprovação toda. Mas eu acho que ali ele comprou, tem sinais exteriores de riqueza, comprou porque teve a corrupção no MEC. Desmontado, teve nada disso. Só narrativa, gente. Só narrativa. Lamentavelmente. Então, cavalo de pau no Randolph mesmo, enquanto estava lá se esgoelhando, nunca teve as 27 assinaturas, fraudou. E assim, não é uma suspeita, não. A senadora, no plenário do Senado, vai para a tribuna dizer que a assinatura eletrônica dela está numa lista de uma CPI do senador Randolfo Rodrigues e que ela não deu autorização para ninguém do seu gabinete colocar a assinatura dela e nem ela. E isso também não importa. Ele nunca teve 27 assinaturas. Pode ter, Alain, pode ter. Tem gente agora em época eleitoral para entregar a assinatura a troco de qualquer coisa, a gente sabe. Pode ter. Mas agora, senador, desculpa interromper. Se ele não tinha essas assinaturas e ele fraudou a assinatura, isso é um crime, né? A gente espera, honestamente, uma ação enérgica do Senado, levar ele para o Conselho de Ética, porque eu imagino que se eu fraudar uma assinatura no banco, na compra de um imóvel, de um veículo, eu vou ser colocado na parede. Um senador da República fraudar uma assinatura para uma abertura de uma CPI, eu acho que isso deve ser um crime, no mínimo, né? Eu estou pensando aqui com a cabeça de cidadão de bem, né? Porque fraudar assinatura, para mim, é coisa de bandido, não é coisa de gente de bem. Já né? fraudaram, agora... Alain, painel de votação e a gente lembra o que aconteceu lá no Senado, né? E aconteceu, teve o senador preso, cassado, né? Fraudar assinatura. Amanhã a gente vê pela sequência daquele dia, né? Que foi lamentável a postura, que fizeram troça depois disso ainda, com a senadora que acusou a sua fraude. Né? Aquele vídeo embrulha o estômago, né, de qualquer brasileiro. A senadora denunciando a fraude e senadores rindo de uma coisa seríssima, como mesmo você disse, Alain. Né? Amanhã vão dizer que, não, realmente ela se enganou, ela deve ter assinado. Vamos criar uma narrativa. A gente vai vivendo, a esquerda, né? A gente não, porque a gente não é bobo. O eleitor não é bobo. A esquerda vai vivendo de narrativa atrás de narrativa. Né? Amanhã vai dizer, não, foi ela mesmo que assinou, esqueceu e tal. Agora, o senador aí para a tribuna, para acusar, isso não importa também. O que importa é saber se o servidor público comprou o seu carro e ele tem toda a documentação de fonte de origem. Para, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, cavalo de pau no Randolph, bem dado. E agora, vai lá para o final da fila. E quer coisa séria? Mais de 2.000 obras inacabadas. Quer coisa séria? Porra, a gente tem tanta coisa. É Porto de Mariel, BNDES, tem caixa preta para tudo que é lugar do governo passado. Obra Olímpica, né? Copa do Mundo. Isso é coisa séria, porque é dinheiro público. Isso aí não é narrativa. Isso é o seu dinheiro público. Valeu, Alain. Eu queria fazer um adendo aqui, senador, né, e parabenizar pela CPI. Né. Eu, enquanto deputado aqui no Rio de Janeiro, apresentei um PL para que proíba né, o lançamento e o início de obras quando estiverem no Estado, obras do mesmo segmento paralisadas. Porque virou uma atitude corriqueira, né, dos governantes que passaram pelo Rio de Janeiro, né, e isso acontece em diversos estados, né, o lançamento de obras em ano de eleição. Ano de eleição, prometem mundos e fundos, saem em todo o estado, diversos municípios, né, lançando obras, e essas obras acabam não sendo concluídas. As obras ficam lá se deteriorando, se acabando. Eu, nas minhas fiscalizações,
né? E eu rodo o estado todo, como o senhor disse, eu vou na última cidade do Rio de Janeiro, eu vou em Porciúncula, vou lá em Varriçai, que é a cidadezinha que faz divisa com o Espírito Santo, com Minas Gerais, eu estou lá. E nessa minha andança eu tenho encontrado muitas obras abandonadas, né? Vou começar aqui por São Gonçalo, que é o município, né, a qual nasci. São Gonçalo, nós temos uma obra, senador, do que era para ser o Hospital da Mãe, o que era para ser, né, um hospital referência para a mulher, que já custou aos cofres públicos mais de 50 milhões de reais. E eu vou mostrar aqui para vocês o estado da obra. Esse é o estado da obra. Esse é o estado da obra. Um hospital que era para atender mulher lá. Um hospital que custou mais de 50 milhões aos cofres públicos. E eu pedi, né, informações, fiz requerimento, pedindo o retorno dessas obras, porque 50 milhões que estão se deteriorando, que estão se acabando. 50 milhões nosso, da população, de bem do Rio de Janeiro, da população do Brasil. E, além desse hospital, eu encontro, senador, escolas, tem uma ponte, que é uma novela, também na região norte do nosso estado. Ponte da Integração, o senhor deve conhecer. A ponte que liga São Francisco da Bapuana com Campos. Essa ponte já está há mais de 11 anos para sair do papel. Milhões empenhados ali, milhões. Uma ponte que ia trazer um benefício gigantesco, ia minimizar a distância entre os municípios, ia facilitar o empreendedor, a população. Mas não, a ponte está com a obra parada lá. E se você olhar no estado do Rio de Janeiro todo, nós temos escolas, nós temos creches, nós temos hospitais. Eu apresentei esse PL, senador, justamente para tentar frear essa atitude corriqueira, e principalmente em ano de eleição. Porque começa o ano de eleição, o governante vai lá e anuncia diversas obras. Quando ele ganha, né, quando ele se reelege, ele esquece daquela obra. Já me reelegi, tem 4 anos, tranquilo. Quando ele não se reelege, ganha um adversário, o cara não continua a obra por birra política. E nós tivemos, né? E quem sofre é a população. Mas nós tivemos um belo exemplo do ministro Tarcísio, que terminou inúmeras obras que estavam anos paradas dos governos bandidos da Dilma e do Lula. E a exemplo, a transposição é um grande exemplo disso. O ministro, né? Rogério Marinho com o Rio Rogério São Francisco. Marinho. O Rio São Francisco. Promessa de campanha de décadas, né? Viveram dessa promessa. Vi muitos lá atrás dos outros governos, Pobel, desculpe, DLP, viveram dessa promessa. Toda eleição era eleito com essa promessa e quem entregou foi o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro. E meses, as estradas. Nós temos aí, né, várias estradas que são exemplo dessas obras inacabadas. Eu sei que é difícil eu aprovar isso aqui no parlamento, né, esse PL. Não jogo para a plateia, é muito difícil. O PL visa justamente, né, coibir e minimizar essa prática de lançamento de obras. Pô, é inaceitável, né, você ter uma obra de um hospital dessa magnitude, de mais de 50 milhões de reais, paralisada, se deteriorando, e você vai em outra região do estado e lança uma outra obra do mesmo segmento, sendo que essa está parada lá, se acabando. Ali são 50 milhões empenhados. Por que não empenhar em terminar aquela obra e depois iniciar outra? Mas, infelizmente, senador, é a prática dos governos passados do Rio de Janeiro. Você lembra muito bem essa corja que comandou o estado do Rio de Janeiro, do Cabral, do Pezão, né, da família Garotinho, entre outros aí, que realmente usavam do populismo e enganar a população. E nós estamos tomando um novo rumo agora com o nosso governador. É um rumo diferente, onde as realizações estão acontecendo, onde a Baixada Fluminense, onde a região metropolitana, a região norte, noroeste, tem sido vista com novos olhos, né, com olhos realmente de atenção. E uma coisa que eu cobro muito do governador são terminar essas realizações, porque são dinheiro da população mal empenhado, mal empregados. E, mais uma vez, senador, parabéns por cutucar, né, essa sacanagem que o PT faz há anos, porque eles apontam o dedo, né, por coisas mínimas, mas esquece que o rabo deles é gigantesco. Esquece. E nós temos que aplaudir, né? Eu falo para as pessoas assim, eu não quero me vangloriar, não, porque o cidadão tem que nascer honesto. Agora, é inédito no nosso país um governo passar, né, ileso de corrupção. E Bolsonaro está dando essa demonstração, enfrentando essa emissora nojenta, que não existe corrupção. Se essa maldosa, né, forma de jornalismo
fosse feita propositiva para o governo, o país estaria, né, voando, seria o país que mais crescesse no mundo, porque o que eles fazem com o nosso presidente, tentando descredibilizar o governo federal, né, os senadores, os deputados que apoiam o presidente, é algo jamais visto em nosso país. Deixa eu passar aqui para o doutor Renato Gomes. Renato, está na fila aí para fazer a pergunta, vamos lá. Estou escutando aqui atento, gostei das informações que eu recebi do senador e do deputado, mas eu gostaria de voltar para o senador nessa questão da convocação do ministro Alexandre de Moraes. Olha, para mim está claro, eu acredito que o senhor também tem formação jurídica, o senhor foi major, né, que o senhor disse aí. Na verdade, Renato, convite. É um convite. Não, sim, convite, tá. Primeira coisa que tem que ficar claro, até o José Roberto Guzzo já escreveu isso num artigo, salvo engano, em 2020, já houve golpe de Estado no Brasil, pelo defraudamento do direito. Né? As usurpações de competência do Congresso Nacional da Presidência da República são escrachadas. Até o leigo aqui de fora percebe isso. Né? E ainda continua se falando em democracia. Né? Obviamente que, diante de tudo que está acontecendo, a pressão em cima do Senado Federal é enorme, né, para tocar o impeachment lá do ministro, ou de outros também que cometem crime de responsabilidade o tempo inteiro, como uma cara lavada, como se a impunidade fosse garantida ad eterno, que é o que até então a gente presencia. Esse convite, né, não existe obrigatoriedade constitucional, né, que faça o ministro comparecer. Primeira pergunta que eu deixo para o senhor é o seguinte, né, o Senado conta com essa possibilidade de ser o ministro não comparecer e ele ficar a ver navios? Pegando o gancho disso aí, o seguinte, o ministro comparecendo, né, em respeito lá à boa política que ele tem lá com os senadores, o que o Senado realmente espera escutar dele para passar panos quentes em tudo que ele está fazendo? Porque absolutamente nada que ele diga apaga o que ele fez. Né? As coisas são visíveis aos olhos nus. Será que o Senado não está buscando com essa convocação buscar ali algo, uma justificativa para dizer que não, as instituições agora, cada um tem que se respeitar, tem que viver com harmonia e independência, negando efetivamente tudo que está acontecendo no país? Né? Assim, como é que o Senado quer ser respeitado pela população mais consciente, agindo dessa forma, fingindo que a política, como está hoje, que eu chamo de politicagem, vai resolver o problema institucional das relações entre poderes que vigora hoje no país? Sim, como o senador, de fato, enxerga a massa crítica da população aqui de fora. Porque a sensação que passa é o seguinte, povo só existe em abstração. Né? Um povo concreto, onde todo o poder emana do povo, você é da boca para fora. Né? A gente vê um povo que é um povo desunido, o povo está com medo, o povo está assustado, o povo não sabe se unir para fazer as reivindicações efetivas, de modo a pressionar os representantes do Congresso Nacional. Então é mais ou menos isso que eu queria deixar para o senhor fazer um comentário. Desculpe se ficou numa certa saia justa, aí se está confortável para responder. Aqui é o jogo da verdade. Não, Renato, assim, primeiro só fazer aqui, até para a audiência compreender, como é que um ministro do STF chega lá. Né? Ele se submete a uma sabatina no Congresso Nacional. Né? No caso, no Senado Federal especificamente. Então, ele tem interesse naquela vaga, ele tem lá um currículo que ele entende que abone o desejo dele de ocupar uma cadeira do STF, e ele se submete a uma sabatina no Senado Federal. Acabei de participar de uma quando nós colocamos lá também um pouco no braço o ministro André Mendonça. Né? Então, olha que coisa engraçada. Ele, para ir lá, ele se submete a um convite que ele tem interesse, né? Se submete ao Senado Federal para ser sabatinado. O Senado Federal é que tem o poder de indicar, ao final, nessa sabatina, ele pode derrubar, né? O presidente indica o nome, vai ser sabatinado, ele tem todo o interesse, vai lá, convidado no Senado, né? E ele é sabatinado para sentar. Agora, esse mesmo poder, o Senado Federal, não tem poder para convidá-lo, ou esse ato de convidá-lo é um constrangimento. Por quê? Se para ele estar sentado lá, ele teve que aceitar antes um convite e se submeter a 81 senadores numa sabatina. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, com toda sinceridade, ele está fazendo de uma questão pequena algo grande, né? Se vitimando. Né? E é por isso que eu fiz esse reparo, Renato, porque não é uma convocação. Deixar claro, é um convite.
Da mesma maneira que para ele sentar ali naquela cadeira, ele foi convidado a ser sabatinado no Senado Federal. E depois ele vai virar as costas para o Senado Federal? A gente não pode, aí eu acho, Renato, eu sei que o momento, por essas ações, acaba inflamado, desnecessariamente, né? Mas a gente tem que buscar harmonia. E essa harmonia só existe quando todo mundo senta na mesa e conversa. Isso é na nossa casa, quando a gente tem uma briga com o nosso filho, com a nossa, uma desavença, um debate, né? Uma discordância com os nossos pais, com a nossa mulher, né? Em algum momento a gente vai ter que sentar e conversar sobre isso. E a gente vai ser convidado, ninguém vai ser intimado, convocado, é só um convite. E se quiser melhorar a relação, precisa passar por isso, é quase uma terapia, né? Tem que passar por isso, tem que sentar na mesa. E é lógico que essa relação entre o Poder Judiciário e o Executivo e o Legislativo, ela está arranhada. A gente, para começar a resolver o problema, tem que reconhecer que há um problema. Até para entender como vai ser resolvido. E, aí, respondendo, aí vamos supor, ele aceita o convite, vai lá. A gente vai conversar, uns vão passar pano quente e tal, mas a gente vai ter a chance até de poder melhorar a legislação. Porque muitos têm discutido, não é só o impeachment, é a forma até de eleição dos ministros do STF, né? Se não deveria ser por voto, nos Estados Unidos se elege o ministro por voto, ele tem mandato curto, né? Aqui é vitalício. E é curioso, porque por ser vitalício, em tese, eram para as decisões judiciais do STF terem maior segurança jurídica, correto? Porque ele já formou convicção sobre determinado tema. E o que a gente vê é exatamente o inverso. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, mas é curioso. Ele decide, isso aqui é verde, daqui a 10 anos, dependendo do caso, ele fala, não, desculpa, é vermelho. O mesmo desembargador, o mesmo ministro. Não é que todo mundo não tenha o direito de mudar de opinião, né? Mas mudar de opinião pela conveniência das circunstâncias ameaça a nossa democracia. O que aconteceu com a soltura do ex-presidente, quando estava preso, Lula da Silva, presidiário, o que aconteceu com aquilo foi uma vergonha. Porque foi como se o Men in Black chegasse aqui, botasse aquele aparelhinho e falasse assim, ó, pum, esquece tudo, mudou. Não houve. Ah, mas porra, tinha lá um pedalinho com o nome dele. Porra, ele foi lá visitar um apartamento, estava tudo comprovado que ele estava recebendo apartamento lá no Guarujá, em primeira, em segunda, aí chega na terceira e última instância, Men in Black, pá, dá aquele flash, apagou tudo. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá todo mundo vendo isso. Então, assim, é lógico que há uma ranhura nessa relação. E isso só vai ser resolvido com diálogo, porque a gente tem que buscar a harmonia dos poderes. Para que haja esse diálogo, o ministro tem que aceitar o convite para comparecer ao Senado. Fato. Bom, eu quero agradecer a presença de todos. Enfim, estendemos demais até no horário, passamos do horário. Alain, obrigado. Renato, obrigado. Deputado Poubel, obrigado. Senador Carlos Portinho, obrigado. Você que nos acompanhou, uma boa Páscoa para todos. Que todos tenham aí uma Páscoa de muita paz, de muita reflexão. É isso. Segunda-feira estaremos de volta aqui às 9h30 da manhã no Jornal da Manhã em Todo o Poder Emana do Povo. Vou encerrar a nossa transmissão desejando, mais uma vez, uma feliz Páscoa a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.